E a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen da Silva, está na cidade e participou do evento de empreendedorismo e agora visita o Sistema Clube, onde conversa com Roberto Ribeiro e fala sobre as inovações tecnológicas, investimentos e a retomada do crescimento econômico do estado, que se estende a toda a macro-região. Secretária, boa tarde, a senhora. Prazer recebê-la, tudo bem? Boa tarde, Roberto. O prazer é meu de estar aqui com vocês hoje. O Rafa estava falando a respeito do crescimento da economia de São Paulo. O primeiro semestre foi muito interessante. Para o segundo semestre, a perspectiva é a mesma ou um pouco maior? A nossa expectativa é que essa tendência se mantenha. Hoje, a gente tem uma expectativa de o crescimento de São Paulo de cerca de 1,3% do PIB, né, até o final do ano. Comparado com o Brasil, que está com uma expectativa de 0,81%, é muito positivo. São Paulo, tipicamente, performa melhor do que a média do Brasil, mas entre 20% e 30%. Com esse crescimento, a gente vai estar crescendo mais do que 50% acima da média nacional. E a mesma coisa se mostra também na geração de empregos. Se a gente pega de janeiro até julho, foram criadas 461 mil vagas de trabalho no Brasil e São Paulo foi responsável por 38% dessas vagas. A gente tem 22% da população e 32% do PIB. Então, é um saldo bastante positivo e também com a velocidade de investimentos anunciados que nós estamos vendo, a nossa perspectiva é bastante positiva para os próximos meses e também para os próximos semestres. Por falar em perspectivas positivas para a macro-região, porque a economia está saindo da capital, vem migrando para o interior e está chegando efetivamente também à nossa região. Para essa macro-região, a senhora tem alguma expectativa maior? Nós temos uma expectativa grande para a macro-região de Ribeirão Preto. Se a gente pega a região metropolitana de Ribeirão Preto, nós, inclusive, no nosso programa de desenvolvimento econômico, onde lançamos os polos de desenvolvimento, foram lançados 12 polos. E a região metropolitana de Ribeirão Preto é contemplada com 6 desses polos. Então, a gente tem uma expectativa grande, e em especial nesses 6 setores contemplados nessa macro-região. Inflação baixa, crescimento razoável, mas o que está faltando é investimento. Investimento aqui de dentro, se a gente tivesse uma poupança maior, tudo bem, desde que a economia estivesse num outro patamar. Mas o investimento que vem de fora, qual que é a perspectiva da gente ter China, Japão, o que nós podemos fazer? Bom, nós estamos trabalhando duro nisso também. Né? Retornamos de uma missão para a China que foi realizada em julho, com um saldo muito positivo de quase 26 bilhões de dólares comprometidos em investimento no nosso estado. Desses quase 26 bilhões, 20 bilhões foram de 2 bancos de desenvolvimento da China e quase 6 bilhões de investimentos privados que vão ser realizados em todo o estado de São Paulo. Também hoje o governador está viajando com uma missão para o Japão, né, exatamente com uma expectativa de atrair mais investimentos. A China é o principal parceiro econômico do Brasil e 80% dos investimentos estão concentrados no estado de São Paulo. A China quer o que com o Brasil? Na hora de investir, vamos deixar muito bem claro, porque já deu muita conversa a esse respeito. Roberto, os chineses são muito pragmáticos, eles estão olhando investimentos com retornos favoráveis, eles entendem que o Brasil é um grande parceiro e, em especial, o estado de São Paulo. Agora, eles trabalham de uma forma muito séria, muito direta, é por isso que nós estamos investindo muito na profissionalização dos nossos empreendedores que vão para a China e também no apoio do governo, né? Porque eles têm um modelo que respeita muito quais são os atores, é importante para eles ter a participação dos atores governamentais. Então, a abertura do nosso escritório do estado de São Paulo, através da nossa agência de investimento, que é a Invest São Paulo, foi um marco muito importante, né? A gente está recebendo muitos elogios de muitos investidores que se sentiam um pouco isolados ali. Então, ter esse contato mais próximo ajuda quem está lá, então os chineses que querem vir para o Brasil, mas também os paulistas, né, que estão querendo investir na China. O escritório foi aberto aonde? Foi aberto em Xangai.
que é uma cidade muito interessante. Exatamente. É uma cidade, as duas maiores cidades onde tudo acontece ali na China são Pequim e Xangai. Sim. Né? Xangai é impressionante. Eu nunca tinha ido para lá, eu já tinha ido para a China, mas não para Xangai. E assim, é uma cidade inovadora, moderna, né? As pessoas costumam dizer que é um pouco do Ocidente com o Oriente. E eu acho que faz todo sentido a gente estar ali. Todo mundo que vai para a China acaba passando por Xangai. Então a ideia é essa, a gente está perto dos chineses que vêm para cá e dos brasileiros que vão para lá também. Macro-região espera um bocado de tempo um aeroporto internacional. Parece que está chegando, a gente sempre coloca, parece, concessão, o que vem aí, o que se faz com o aeroporto Leite Lopes? Então, a gente está trabalhando agora no desenho da concessão dos aeroportos regionais, estamos avançando muito bem com relação à questão de internacionalização dos aeroportos também, mas um ponto bem concreto é que a gente está vindo agora com mais 6 voos, né, para Ribeirão, que vai fazer uma diferença bastante grande. Eu mesma vim para cá hoje super cedo, a gente ainda tem pouca disponibilidade de horário. Então, você ter mais contato, conexão de Ribeirão com outras cidades, vai dinamizar muito a economia da região. E as PPPs, como que a gente vai fazer, como que a gente vai receber aqui para a macro-região? Então, isso foi uma das grandes razões também da nossa viagem para a China e dessas missões internacionais, que é atrair mais investidores, ampliar o leque competitivo para as nossas PPPs e para as nossas concessões. Ribeirão vai ser impactado por uma série delas, né? E também, como eu falei, pelo estabelecimento dos polos. Tem 6 setores que a gente está dinamizando muito aqui, que é o setor metalúrgico, todo o setor voltado para tecnologia. Dentro de tecnologia, nós temos ali toda a parte de agritech, o setor aeroespacial, a parte de serviços tecnológicos. Aqui a gente também tem o setor muito vivo, muito rico de alimentos e bebidas, a parte de papel, celulose e reflorestamento, que também vai ter um impacto muito grande. É um polo novo que a gente lançou, porque estamos recebendo um investimento de uma grande empresa que foi anunciado, estrangeira, né, que veio para o Brasil com o nome de Bracel. Temos também o polo de saúde farmacêutico aqui, que é muito ativo, principalmente serviços médicos e biocombustíveis. Então, a parte de biocombustíveis, como exemplo, vai ser muito impactada por investidores estrangeiros. E as PPPs vão dinamizar todo o setor de infraestrutura. A gente tem ouvido e tem sentido muita reclamação do empresário quanto uma política industrial. A necessidade da gente ter o investimento, ter a facilidade para o investimento e que também se escolha a política industrial. Afinal de contas, não dá mais para sujar meio ambiente, não dá mais para a gente ficar desperdiçando energia e assim por diante. O que São Paulo pode oferecer de um novo modelo para essa política industrial? Esse foi exatamente o nosso maior objetivo com a criação dos polos de desenvolvimento. Quando você pega os países que mais cresceram economicamente, você pega a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, tira a fotografia da Coreia do Sul há 30 anos atrás, estava numa situação muito parecida com a do Brasil, no que diz respeito à renda per capita, questões de desigualdade, nível, qualidade da educação, e você vê a Coreia do Sul hoje é um país completamente diferente. Outros exemplos, próprios Estados Unidos, China, Israel, independente do modelo de gestão, uma coisa que eles têm em comum é uma estratégia muito clara de desenvolvimento econômico que reconhece os clusters de desenvolvimento e adensa essas cadeias produtivas. É isso que a gente está fazendo em São Paulo. Nós reconhecemos os nossos clusters para que a gente possa fortalecê-los. Eu dei o exemplo aqui sobre saúde e farmacêutico. Saúde sozinha no estado de São Paulo concentra 71% do valor da transformação industrial nacional, num grupo de municípios que é relativamente pequeno, se a gente for pensar em área relativa à área completa do país. Então, eu preciso concentrar a formação da minha mão de obra, dos meus talentos, dos meus empreendedores, para que eles façam parte desse ecossistema. E assim aumenta a probabilidade deles prosperarem, do negócio deles crescer. E é isso que a gente está fazendo com cada um desses hubs, desses clusters que a gente tem de desenvolvimento econômico no estado. Agora, como que a gente faz, a senhora tem experiência no que eu vou lhe perguntar, como que a gente faz? O aparelho do Estado, o aparelho de Estado, voltado para o desenvolvimento, voltado para a economia, voltado para a sociedade civil. Como é que a gente trabalha isso para dizer para o político partidário? Isso o nosso governador tem ajudado muito. A gente tem um secretariado muito técnico, que tem metas bastante ambiciosas que a gente precisa entregar
entregar nos próximos anos e são metas de impacto. A gente tem que melhorar a vida dos cidadãos. O governador tem repetido muito, as maiores prioridades desse governo são segurança e emprego. Então, a minha meta é gerar emprego. E para gerar emprego, a gente precisa melhorar a vida dos investidores, desburocratizar e também estimular o empreendedorismo. Uma coisa que nos ajudou muito é exatamente trazer um pouco dessa gestão voltada a resultado. Então, quando a gente coloca o empreendedor em primeiro lugar, todo mundo se junta. O Empreenda Rápido, que é o programa que a gente está lançando aqui em Ribeirão hoje, ele é um programa, o que ele tem de novidade? É essa integração. A gente vai alcançar uma escala muito maior do que tudo que já foi feito. Cada serviço, individualmente, não é novo. A gente já fazia microcrédito, a gente já fazia a qualificação empreendedora, a gente já fazia a orientação, a gente já fazia a qualificação técnica. O que tem diferente? Os serviços passam a estar todos integrados. Então, a gente junta uma série de atores, vocês viram hoje no mutirão, a gente tinha mais de 20 organizações trabalhando juntas e o empreendedor ia passando numa sequência que é voltada à jornada dele e dela. Então, eles se identificam, eles chegam, perguntam, o que você quer? Preciso resolver um problema da minha empresa. Vai no guichê ali, que é para regularizar a empresa. Não importa se é do Sebrae, se é da Associação Comercial, se é do governo do Estado. Isso é uma mudança bastante grande. Agora a gente vai ter emprego. Vamos lá. Cresce segundo semestre no patamar interessante para a economia de São Paulo. Mas o que nós precisamos também é qualificação profissional. Sem essa qualificação, nós não vamos ter comércio lá fora para concorrer com aquilo que lá está. Qual é a possibilidade da sua secretaria em também interferir nessa qualificação? Bom, qualificação profissional é a maior prioridade da nossa secretaria no que diz respeito, inclusive, à alocação dos nossos recursos. Hoje, nós temos ali, vinculadas à nossa secretaria, com bastante autonomia, nós temos as universidades públicas, nós temos a FAPESP e o IPT, que trabalham investimento em pesquisa tecnológica, e temos também o Centro Paula Souza, que é voltado ao ensino técnico profissionalizante, e a Univesp, que tem crescido muito em qualificação profissional. A meta desse governo é triplicar o acesso ao ensino técnico para os nossos jovens do ensino médio, num programa em parceria com a Secretaria de Educação, chamado de Novotec, onde a gente vai dar espaço e oportunidade para os nossos jovens para que eles tenham acesso a essa qualificação o mais rápido possível. Uma outra coisa que chama a atenção é que nós temos algumas fontes de energia interessantes, por exemplo, o gás. E o gás precisa de investimento. Nessa viagem ao Japão, nessa viagem à China, pode chegar investimento de lá para o gás, por exemplo? Pode. O gás, a gente está trabalhando em vários olhares com relação ao gás. Tem uma questão de custo. O gás é custo. Para grande parte dos nossos empresários. Então, como é que vai ser para abrir para um ambiente mais competitivo? Como é que vai ter uma regulação do preço do gás que, de fato, garanta que ele seja um elemento de competitividade para o nosso Estado? É muito importante. E isso está sendo liderado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Governo. O vice-governador, pessoalmente, está dedicando muito tempo a isso. Então, tem esse ângulo competitivo regulatório. Nós temos um trabalho, sim, de atrair novos investidores e melhorar toda a cadeia do gás, porque a gente tem que fazer toda a parte de extração e a eficiência dessa extração e todo o processamento do gás, mas tem todo o trabalho de transmissão para que ele chegue na ponta da melhor forma possível. Gavião Peixoto é um polo muito importante, aeroespacial, aéreo e vai por aí afora. Isso merece um tratamento específico, especial, para a gente ter desenvolvimento lá também de uma ponta da economia muito importante que pode se esparramar por toda a macro-região. Sem dúvida. O nosso polo aeroespacial é o polo que mais concentra valor de transformação industrial nacional. É mais de 90%. Ou seja, a gente está dizendo que quase 100% do que a gente faz na indústria aeroespacial está no estado de São Paulo e concentrado ali naquela região entre São José dos Campos, Gavião Peixoto e mais os outros municípios vizinhos. Chega a abranger cerca de 15, 20 municípios. Então, é um polo super importante para a gente. A gente tem, inclusive, por exemplo, o IPT, que é o nosso
Instituto de Pesquisa Tecnológica, que fica na cidade de São Paulo, a gente tem um satélite ali, tem vários ICTs super prósperos na região, temos a própria universidade, o ITA, que faz toda a diferença ali, que é a nossa grande formação de excelência dos nossos engenheiros aeronáuticos. Então, a gente tem naquela região grandes empresas, a gente tem grandes escolas de formação, temos ICTs e estamos fomentando também o trabalho de incubação de empreendedores para que, de novo, a gente faça esse adensamento da cadeia produtiva na região. O senhor é exemplo e sabe da importância de uma boa formação universitária, de universidades que façam pesquisa, que acolham alunos que realmente têm competência para tocar projetos no país. Hoje, o que a senhora pensa da educação, por exemplo, depois de ter passado por uma universidade de excelência? Eu acho que a gente não faz nada sem educação no estado de São Paulo nem no Brasil. Eu te dei o exemplo desses países que são super competitivos hoje. O que eles fizeram, além, eu falei da estratégia de desenvolvimento econômico, mas o que está na base é um investimento muito pesado em educação básica, em ensino técnico, em universidade de ponta e em pesquisa e tecnologia. Todos fizeram isso. Eu dei o exemplo que a gente precisa triplicar o nosso acesso a ensino técnico. Se a gente for pegar a Alemanha, Coreia do Sul, os exemplos que eu dei, 1/3 dos jovens no ensino técnico é pouco. E falando das universidades especificamente, nessa gestão, nenhum real foi tirado das universidades, nem será tirado. A gente mantém um foco muito grande na nossa estratégia de ciência, tecnologia e inovação, mas como temos um desafio fiscal muito grande e a gente acredita que tem que continuar investindo porque precisamos de mais investimentos nesse setor, a gente está tendo uma estratégia muito inovadora também para atrair mais recursos privados e de outros parceiros nacionais e internacionais para o nosso investimento em ciência, tecnologia e inovação. Uma das coisas que eu acho que chama a atenção de todos nós que pagamos impostos é quanto à administração pública. Interessa o lado ideológico, o lado político, nós precisamos de administradores consequentes. É possível pensar nisso a partir de formação adequada para termos administradores interessantes e não políticos demagogos, políticos que vão tomar o voto do cidadão e depois virar as costas? Olha, Roberto, eu sou bastante otimista e foi por isso que eu aceitei o convite de estar hoje no governo. Eu vim da iniciativa privada, não tinha nenhuma experiência com gestão pública, não sou filiada a nenhum partido. Minha experiência de quase 20 anos veio essencialmente do setor privado. Eu acho que ter essa mistura de funcionários públicos de carreira com gestores privados é muito saudável, mas nós temos desafios estruturais bastante grandes. Hoje a gente tem que resolver a questão da previdência pública, a gente tem que resolver o modelo de incentivos. É muito difícil. Hoje eu não tenho nenhum instrumento que eu tinha no setor privado para incentivar a minha equipe, né? Então é muito desafiador. Eu acho que dá para fazer, mas nós precisamos de uma reforma administrativa, inclusive nacional, bastante importante e urgente nos próximos anos. Agora, não é a burocracia que fica emperrando uma porção de coisa? A senhora está dizendo que tem as suas dificuldades para mexer. Mexer na burocracia, quer dizer, qualificar a burocracia, também não é uma preocupação do administrador público? Tem que ser o tempo todo, qualificar a burocracia, modernizar os serviços, trazer tecnologia para a máquina pública. É um trabalho que a gente está fazendo no governo agora, que eu não vejo a hora da gente finalizar a implementação, é o governo sem papel. Eu cheguei e fiquei assustadíssima de ver a quantidade de ofícios que a gente tem. Você entra na minha sala, tem pilhas de ofícios, eu levo para minha casa para ler contratos e contratos que ainda estão em papel, porque a gente está agora fazendo a transição, né? A gente está entrando no modelo do governo sem papel, as secretarias estão indo a cada mês, entram novas secretarias no processo, a gente está lançando uma série de plataformas digitais para que os prefeitos também não tenham que viajar 4, 5 horas para entregar um ofício para a gente, né? Então, a gente é um governo municipalista, a ideia está muito perto, tanto que eu estou aqui hoje, mas, assim, fazer um prefeito viajar para chegar lá para entregar um ofício em papel é um absurdo. Né? Então, isso tem que acabar, isso dá para ser feito. A formação também dos funcionários também. Agora, a reforma administrativa ela é estrutural e estruturante. Ela não acontece de uma forma isolada no município ou no estado. Ela é uma reforma que tem que ser nacional. Para a gente encerrar a nossa conversa, o que a senhora mais ouviu na sua presença em Ribeirão Preto? O que mais a senhora ouviu de reclamação, por exemplo? O governo tem que nos ajudar. As pessoas estão querendo emprego.
tá? Eu acho que isso me toca muito, assim, o que eu mais ouvi das pessoas ali, pegando fila, pedindo crédito, querem abrir o próprio negócio. Eu conversei com muita gente que estava conosco ali, histórias muito tocantes, né? Então, tinha um senhor William que estava numa das filas, eu fui perguntar para ele estava com a esposa lá, e ele disse, eu estou procurando emprego há meses, não consegui nenhum emprego, agora eu estou abrindo uma loja para consertos e serviços de atendimento a celulares. Só que eu não sei, eu nunca tive uma empresa, então eu preciso aprender. Ele estava lá para aprender a abrir empresa, para se qualificar em gestão de negócios. Eu sei consertar celular, mas eu não sei tocar um negócio, né? Então, a gente hoje também concedeu crédito para uma série de pessoas. Tinha uma empreendedora abrindo seu negócio de confecção, tinha uma outra abrindo um negócio de semijoias. Então, a gente vê que as pessoas estão querendo emprego e, mais importante, elas estão precisando pagar suas contas. Em geral, esse foi o maior pedido, né, e a maior preocupação que eu ouvi de todo mundo que a gente encontrou hoje. O senhor queria um dinheirinho para comprar um caminhão para poder trabalhar. Chamou a atenção também. Muito. A gente está numa situação muito triste, que a gente precisa mudar com urgência. O estado de São Paulo tem que ser referência para isso, a gente entende isso. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é o estado com a maior concentração de cientistas do Brasil, de empreendedores do Brasil. Então, a gente tem que ser referência também de como é que a gente dá a volta por cima para voltar a gerar emprego e renda para os brasileiros, para os paulistas, para as paulistas de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela presença da senhora no Jornal da Clube. Muito obrigada pelo convite, Roberto. Eu que agradeço a todos vocês e a todos os ouvintes. Muito obrigado.